E aí galera, tudo bem com vocês? Como a maioria deve saber, o Cruzeiro nesse momento está proibido de contratar atletas por causa de uma punição lá na CBF, né, imposta aí pelo clube PSTC do Paraná, porque o Cruzeiro não repassou a esse clube um valor quando vendeu o zagueiro Bruno Viana para o futebol grego. Então nesse momento o Cruzeiro está de novo proibido de contratar qualquer jogador. E como todo mundo sabe, por essa péssima temporada que a gente fez, o Cruzeiro precisa de uma reformulação no elenco. E aí a ideia parte do seguinte: tem como melhorar esse elenco do Cruzeiro, ou pelo menos fazer uma grande mudança sem contratar ninguém? E uma outra coisa interessante que eu acho a gente discutir também é a quantidade de atletas sob contrato que o Cruzeiro tem. Porque como todos sabemos, no futebol só 11 entram em campo. O elenco principal costuma ter ali por volta de 30 jogadores. Mas com vínculo profissional, normalmente o Cruzeiro tem aí para lá de 50 jogadores e já chegou ao absurdo de ter mais de 100 jogadores com vínculo profissional vinculados ao clube. Então vamos tentar explicar essa tela aqui que de fato deve estar um pouco confusa. Esses jogadores aqui são basicamente o plantel do Cruzeiro atualmente, esses caras que estão de azul. E vocês estão vendo que tem outros nomes aí que estão de branco com a letra em azul, que são atletas que pertencem ao Cruzeiro, mas não estavam no elenco principal. Se você assistiu aquele vídeo da lista de dispensa que eu fiz, né, de jogadores que eu imagino que não vão ficar no Cruzeiro na próxima temporada porque não tem condição de mantê-los, ou alguns casos porque são ruins mesmo, viu que basicamente os atletas que restaram no elenco são esses daqui, tá? O goleiro Fábio, que é o titular, Lucas França e Vitor Eudes alternativas, e o Vinícius, que é uma quarta opção. Zagueiros Léo, Kaká, Ramon e Paulo. Lateral esquerdo Matheus Pereira. Os laterais direitos Cáceres e Rafael. Volantes Adriano e Henrique. Os meias Giovani, Marco Antônio e Claudinho. Atacantes William Potker, Wellington, Ayrton e Stênio. Além dos centroavantes, né, que seriam Sobis, Marcelo Moreno e Thiago. Eu até falei que tem alguns jogadores aqui que eu acho que o Cruzeiro deveria tentar negociar, né, casos aí de Léo, de Henrique, do próprio Marcelo Moreno. Outros que eu acho que o Cruzeiro deveria buscar um empréstimo, como o Wellington, como o Claudinho, como o próprio Vinícius, que é o quarto goleiro. Mas essa base eu imagino que vai se reapresentar o Cruzeiro quando começar a pré-temporada aí para a disputa das competições de 2021. E aqui nessa lista de dispensa, o caso do Manuel é porque eu imagino que não tem como mantê-lo, salário muito alto, o contrato que termina agora em junho e ele tem mercado, então é muito improvável que ele siga no Cruzeiro. Daniel Guedes, que tem contrato com a gente de empréstimo até o final de 2021, é atleta do Santos, mas por a gente já ter outros dois laterais direitos, o Cáceres, que também tem salário alto, e o Rafael, que é uma boa opção, imagino que não faz sentido ficar com o Daniel Guedes. É natural que o empréstimo seja rescindido e ele vá jogar em algum outro clube. Lateral esquerdo, Patrick Bray. Ruim de bola, lateral que não sabe marcar, não tem por que explicar muito aqui. E tem o detalhe que o contrato dele acaba agora em março, abril também. Então é um jogador que o Cruzeiro precisa dar um jeito de liberar logo. Felipe Machado, o empréstimo está terminando agora, o empresário já falou que ele provavelmente não vai ficar. É atleta do Grêmio, vai voltar lá para o Sul, que seja muito feliz para lá. O Jadson eu botei aqui porque é um dos jogadores que tem salário acima do teto, é um jogador que ganha muito e não entrega praticamente nada em campo. É um jogador absolutamente comum que acho que o Cruzeiro deve dar um jeito de negociar também, assim como o caso do Sassá, que basicamente é um atacante que não faz gol. Ele e o Jadson têm contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2021, mas a gente precisa dar um jeito de abreviar essa passagem e negociá-los aí, nem que seja um empréstimo para que alguém pague a maioria do salário. E coloquei o glorioso João Lucas aqui porque ele no momento é atleta do Cruzeiro, está emprestado ao Avaí, mas o contrato de empréstimo com o Avaí termina no mesmo dia que o contrato dele com o Cruzeiro. Então, terminando a Série B nesse final de semana, o João Lucas deixa de ser atleta do Avaí, mas deixa de ser atleta do Cruzeiro também. Então, esse glorioso não volta. Esse trio aqui eu coloquei só a título de informação porque não são mais atletas do Cruzeiro. O Giovanni Palmieri rescindiu o contrato, foi jogar no futebol paulista. O Regis terminou o contrato dele com o Bahia e também o empréstimo com o Cruzeiro, atualmente vai para onde quiser. E o Arthur Caí, que acabou o empréstimo, ele foi negociado com o futebol japonês. Esse trio aqui são jogadores que no momento estão com ações na justiça contra o Cruzeiro, o Dedé, o Jadson Silva e o Zé Eduardo. Tem até uma notícia de hoje que o staff do Zé Eduardo estaria disposto a conversar com a diretoria agora que o Filipão foi embora, mas nesse momento ele tem ação na justiça contra o Cruzeiro. Então eu vou considerar que esses três atletas aqui não vão continuar no clube, seja porque vão conseguir a rescisão na justiça, seja porque serão negociados. Aqui a gente chega à coluna dos atletas que estão emprestados a outros clubes, mas pertencem ao Cruzeiro. O Arthur, zagueiro, tá lá no América, não tá jogando, é reserva. O empréstimo dele vai até o final do Campeonato Mineiro, mas imagino que se o Cruzeiro pedir ele de volta, o América libera sem nenhum drama. O Rafael Santos tá de volta depois de um empréstimo na Chapecoense, onde mal jogou. O Nonoca tá de volta após empréstimo no Boa Esporte. O time acabou sendo rebaixado, né? E o Nonoca foi
foi expulso na última partida. Enfim, é um jogador que está de volta ao Cruzeiro e tem alguns meses restantes de contrato. O Ariel Cabral está emprestado ao Goiás até o fim de fevereiro, quando termina a Série A do Campeonato Brasileiro. Nem está fazendo uma temporada muito ruim pelo Goiás e acho que o Cruzeiro deve aproveitar isso para negociá-lo. O Michel esteve emprestado no Paraná Clube, né, na disputa da Série B, foi devolvido ao Cruzeiro pelo então treinador Rogério Micali, que só fudeu o Paraná. Ele teve alguns bons momentos, até jogando como segundo volante na equipe, mas está de volta ao Cruzeiro treinando separado. A mesma situação do Marcelo, que também estava no Paraná, teve um bom momento no Campeonato Paranaense, fez gol contra o Furacão na Arena da Baixada, mas também foi devolvido ao Cruzeiro na época que o Micali passou por lá. Então o Michel e Marcelo são alternativas, não tem mais idade para sub-20, assim como o Laércio, que passou por 3 empréstimos esse ano. Ele começou a temporada lá no Vila Nova, de Nova Lima, junto com o Zé Eduardo e tal, depois passou pelo São Bento e também passou pelo Betim. Tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022. E o Gui Mendes eu coloquei aqui porque ele é atleta do Ituano e está emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2021. Gui Mendes que jogou pelo sub-20 do Cruzeiro nessa temporada, mas não vai poder continuar jogando, simplesmente porque ele não tem mais idade de base. Então acho que a sequência dele no Cruzeiro vai ficar complicada porque ele não conseguiu fazer grande coisa na base para ser promovido para o elenco principal e ele não tem mais idade para ficar na base também. E aqui eu botei uma coluna de jogadores que pertencem ao Cruzeiro e ainda tem idade para jogar pelo time sub-20. O caso do Vinícius Popó, ele está emprestado lá no Sport, mas não jogou nenhuma partida, volta para o Cruzeiro agora no fim de fevereiro. O Alejandro é um meio atacante, pode jogar centralizado ou pelas pontas, também é um jogador muito promissor, que a gente até já falou da necessidade que o Cruzeiro tem de renovar o contrato com ele, para não perder o atleta de graça a partir do mês de março. O Riquelme é um atacante de lado, jogou 3 partidas pelo profissional nessa temporada, atua preferencialmente pelo lado direito do campo, é um jogador também bem promissor. O Ageu é um bom volante, é um cara que inclusive quando o São Paulo emprestou o Everton Felipe, eles garantiram aí a prioridade sobre 2 atletas da nossa base. Um foi o Caio Rosa, que já está vendido, e o outro é o Ageu, que é muito promissor, é uma alternativa para volante aí. O Guilherme Liberato me parece o volante do sub-20 mais pronto para servir ao time principal, só que ele está envolvido naquele episódio das mulheres na concentração lá em Chapecó, e devido ao falso moralismo da diretoria, eu acho muito improvável que ele seja integrado ao elenco principal, mas bom de bola ele é. O Danilo é um lateral direito muito novo, 17 anos, esteve no time principal por algumas semanas e acho que pode ser uma alternativa aqui, uma terceira opção. O César é zagueiro, também muito bom, muito promissor, pode ser uma alternativa para a zaga em caso de necessidade. O Denis eu acho que é um ótimo goleiro, ainda vai continuar jogando pelo sub-20, mas pode ser o 4º goleiro do principal também. E eu botei de lado o Orejuela, que é atleta do Cruzeiro, o empréstimo no Grêmio terminou, ele voltou, tá fazendo lá sua recuperação física na Toca da Raposa, mas todo mundo sabe que a ideia é negociá-lo para que a gente tenha algum dinheiro para pagar salário atrasado e dar uma respirada nesse início de temporada. O Orejuela é do Cruzeiro, mas todo mundo sabe que não é que ele vai ser negociado, então acho que a gente já pode botar ele aqui na lista de saídas, né? Não é lista de dispensas efetivamente, mas de jogadores que por diferentes motivos não devem seguir no Cruzeiro. Mas então vamos lá, considerando todos esses atletas que têm vínculo com o Cruzeiro, tem como dar uma qualificada nesse plantel? Primeiramente eu acho que a gente deveria fazer mais algumas limpas, tá? Como eu já falei dos jogadores que pensam que o Cruzeiro deveria emprestar, porque eles não estão prontos para fazer a diferença pela gente agora. O Vinícius, 4º goleiro, que precisa ter oportunidade de jogar, aí poderia emprestar o Vitor Eudes ou o Lucas França e promover o Vinícius para 3º goleiro? Poderia ser, mas eu acho que a gente ter 4 goleiros de idade profissional não é muito inteligente. É melhor você ter 3 goleiros profissionais e um 4º goleiro ser o goleiro, o camisa 1 do time sub-20. Acho que aqui a gente conseguiria resolver bem essa situação, lembrando que os elencos gostam de ter 4 goleiros pela questão dos treinamentos mesmo, tá? Aqui na zaga, Paulo, Ramon e Kaká eu acho que são ótimas opções, devem continuar no Cruzeiro. A gente sabe que tem sempre a possibilidade de vir uma boa proposta pelo Kaká e ele ser vendido. E o Léo, se aparecesse uma proposta, eu também liberaria, porque acho que é um zagueiro muito caro e que nessa temporada não conseguiu fazer a diferença. Então eu já vou tirar esses jogadores aqui, ó, o Léo, o Henrique e o Marcelo Moreno, porque são jogadores que eu acho que o custo-benefício deles não tem valido a pena. Vou puxar os atacantes para trás aqui para não ficar tão confuso. Claudinho eu acho que deveria ser emprestado, o Wellington também. E vamos tentar dar uma encorpada nesse elenco agora com retornos.
O Arthur, que tá lá no América, eu acho que seria uma opção interessante para ser um dos zagueiros. Penso que Kaká e Ramon são os titulares, Paulo e Arthur sendo reservas imediatos, tá beleza. Se precisar de uma quinta opção, tem o Cezinha, zagueiro do Sub-20. Na lateral esquerda, eu integraria o Rafael Santos para ser o reserva imediato do Matheus Pereira, porque ele é mais barato e provavelmente vai jogar melhor que Patrick Bray, João Lucas, Giovanni Palmieri ou outros laterais esquerdos que o Cruzeiro puder trazer. Aqui pro meio campo, eu acho que o Nonoca deveria ser também reintegrado para ser uma opção de volante. Ele pode ser primeiro volante ou pode jogar saindo um pouco mais. E aí tem até uma questão tática que eu acho que seria interessante a gente discutir. O Cruzeiro há muito tempo tem jogado aí com 2 volantes e um meia, mas tá com muita dificuldade em achar esse meia ideal, esse camisa 10. O Giovanni Piccolomo hoje tem feito esse papel, oscilado um pouco, teve algumas boas partidas, outras bem apagadas, mas ele é um cara que também sabe jogar como segundo volante. E aqui a gente entra na situação do Michel, tá? Que também é um meia armador e é um cara que pode jogar numa função um pouco mais recuada. Então eu acho que o Cruzeiro deveria experimentar fazer o seguinte: o Adriano é o primeiro volante, o Nonoca é o reserva imediato dele, o Giovanni Piccolomo é um segundo volante ou aquele cara que recua para fazer a saída de jogo, para iniciar a criação, e o Michel pode ser o reserva imediato dele. E aí a gente tem a figura do Marco Antônio, que é um meia armador, que pode ser o camisa 10, mas o Marco Antônio também tem essa característica de voltar para criar jogada. Então se você tem um meio campo aqui com Adriano, Giovanni Piccolomo e Marco Antônio, você tem bastante qualidade técnica no passe. O problema é o momento sem bola, que faltaria aí um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de força, de pegada nesse meio campo, né? O ideal seria que a gente tivesse o Jadson aqui, porque acho que ele acrescenta isso, essa velocidade, esse combate mais agressivo, só que ele tá com ação na justiça e é muito difícil que fique. Então essa função poderia ser ocupada pelo Guilherme Liberato ou pelo Ageu, que são volantes também que têm uma boa condição física, para oferecer um pouco mais de combate aqui no meio campo. Eu vou colocar o Ageu porque não imagino que o Guilherme Liberato seja promovido pela questão extra-campo que a gente já falou. Ariel Cabral eu realmente espero que não seja reintegrado ao elenco do Cruzeiro, porque é um jogador muito caro que não entrega nada. Não tem a competitividade necessária para se jogar uma Série B. Aí a gente chega na questão dos atacantes de lado. O Potker e o Ayrton hoje parecem ser donos das posições, mas eu acho que tanto o Laércio quanto o Marcelo deveriam ser sim aproveitados, ou no mínimo, né, observados pela comissão técnica. E aí a gente tem, por exemplo, o Alejandro e o Riquelmo. O Alejandro que pode jogar como um meia central, o Riquelmo que pode ser um atacante pelo lado direito. Jogadores que podem continuar jogando pelo nosso time sub-20 sem o menor problema, mas tendo uma necessidade no time de cima, eles podem subir e jogar eventualmente. Então, para não ficar muito confuso, eu vou deixar o Alejandro e o Riquelmo aqui, mas deixando bem claro que são opções bem interessantes. E no ataque, eu acho que o Vinícius Popó também seria um jogador aqui a ser observado, porque é de fato um ótimo finalizador e um jogador que precisa jogar. O Rafael Sobis, ele pode oferecer aquela alternativa de ser um segundo atacante, de ser um meia centralizado ou de ser o homem mais avançado, camisa 9. Agora é aquele momento que tudo se conecta. Aqui nós temos 26 atletas no final das contas e você pode virar para mim e falar: Emerson, esse é um elenco muito ruim, esse time é fraco e seria rebaixado no Campeonato Mineiro. Coisa que eu discordo muito, porque acho que com esse plantel na mão de um bom treinador, a gente poderia sim jogar um futebol muito melhor do que jogou nessa temporada e conquistar melhores resultados. E gastando muito menos, né, que é uma coisa importante, porque aqui a gente tem o Fábio, que é um goleiro caro, a gente tem o Kaká e o Ramon, que também são jogadores já de um patamar salarial mais alto, o Raul Cáceres, lateral direito, também é um jogador mais experiente, mais caro, o Giovanni Piccolomo igualmente, o William Potker, que é mais caro, o Ayrton, que também chegou com certa moral, então deve ter ganhado uma valorização, e o Rafael Sobis, que é um atacante caro. Experientes mesmo no time, a gente tem Rafael Sobis, William Potker, Giovanni Piccolomo, Raul Cáceres, Ramon e Fábio. Vocês acham que tá ruim? Eu acho que a realidade do Cruzeiro atual é para isso, é para ter uma meia dúzia de jogadores experientes e completar com jogadores mais jovens e mais baratos. Deixando bem claro, gente, eu sei que o Cruzeiro não vai montar um elenco dessa forma, eu sei que o Cruzeiro vai dar um jeito de pagar essa dívida com o PSTC e vai contratar alguns atletas. O que eu quero mostrar nesse vídeo é que o Cruzeiro consegue montar um elenco só usando os seus jogadores que já estão sob contrato e inclusive abrindo mão de muita gente e aliviando e muito a folha salarial, coisa que a gente sabe que o Cruzeiro precisa fazer para essa temporada. Então, se você quiser mesmo colocar um pouco mais de experiência nesse plantel, o Léo pode continuar no time aqui para ser uma das opções de zagueiro, né? Que aí a gente tem Ramon, Kaká e Léo brigando por posição, com o Arthur e o Paulo sendo também alternativas para o setor. O próprio Henrique, que tem contrato com o Cruzeiro, eu acho muito difícil a gente negociá-lo,
pode também ser uma alternativa para esse primeiro volante, seja para jogar junto com o Adriano ou para ser um reserva imediato dele. O Nonoca pode ser um segundo volante, e você pode voltar o Ageu lá para o sub-20. O Marcelo Moreno pode ser uma alternativa para a camisa 9 aqui, até porque eu acho que no Campeonato Mineiro o Rafael Sobis vai jogar mais como segundo atacante do que como camisa 9, considerando o fato que os nossos adversários são tecnicamente bem mais fracos que o Cruzeiro e todo mundo deixa a bola no pé do Cruzeiro para jogar numa estratégia mais de contra-ataque. Já o Claudinho e o Wellington, eu realmente acho que é melhor a gente emprestar esses jogadores aqui, porque nas oportunidades que eles tiveram no time principal não mostraram grande coisa. Principalmente o Wellington. O Wellington é um jogador que eu acho que precisa ser emprestado. O Claudinho, se a diretoria quiser utilizar, pode até ter seu lugar, suas virtudes aí, porque não é um jogador ruim e ainda é um cara muito novo, é um cara de 19 anos. Então, para tentar fechar de uma forma bem lógica aqui, menos confusa esse vídeo, acho que o Vinícius também ficaria na lista de saídas, nesse caso por empréstimo, assim como o atacante Wellington e o volante Ariel Cabral, que vai voltar do empréstimo. O Gui Mendes, como não tem mais idade para a base, não provou o suficiente para jogar no principal, seria um jogador que eu também acho que o Cruzeiro poderia tentar encerrar esse empréstimo, devolvê-lo para o Ituano, para que ele siga sua carreira em outro lugar. E o Ageu fica nessa lista aqui dos jogadores do sub-20 que seguiriam na base, mas precisando no profissional eles poderiam ser aproveitados. Então esse seria um esboço de elenco do Cruzeiro. Aqui nós temos 29 atletas considerando o total, né? 28 se a gente lembrar que o Denives é o goleiro do sub-20. Na minha opinião, existe qualidade suficiente aqui para o Cruzeiro iniciar a temporada, para o treinador tentar potencializar alguns jogadores. E é claro que a gente resolvendo a punição na FIFA e podendo contratar atletas, seria interessante dar uma qualificada a mais no plantel. Eu já fiz um vídeo aqui falando de mais de 30 jogadores que, na minha opinião, fizeram boa Série B e o Cruzeiro poderia tentar. Mas considerando a punição, a impossibilidade de registro de atletas, eu gostaria que vocês comentassem aí o que acham dessa montagem do elenco, onde que você acha que o Cruzeiro ficaria na temporada com esses jogadores aqui listados e quais atletas que talvez eu não considero interessante aqui a manutenção, você acha que o Cruzeiro deveria fazer um esforço para seguir com ele para 2021. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar suas opiniões e amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!